Queridos irmãos e queridas irmãs, chegamos ao momento da pregação da palavra. E o tema de hoje chama-se O Princípio da Prostituição. O princípio da prostituição. No livro de Sabedoria de Salomão, no capítulo 14, versículo de 1 a 31, será um resumo. Livro de Sabedoria, capítulo 14, versículo de 1 a 31, um resumo, é o livro de Sabedoria de Salomão, o homem mais sábio do mundo. A palavra diz assim: pois o princípio da prostituição é a invenção dos ídolos, e sua descoberta foi a corrupção da vida. Eles não existiam desde o princípio e não existirão para sempre. Pela vanguarda das pessoas, pela vanglória das pessoas, é que essas coisas foram introduzidas ao mundo. E por isso também seu fim é imediato. Um pai, sofrendo com luto amargo, manda fazer a imagem do filho, que lhe fora prematuramente arrebatado. A seguir, começa a cultuar como a um Deus. Aquele que então havia falecido como simples mortal e transmite a seus dependentes cerimônia e sacrifícios. Depois, com o andar do tempo, o iníquo costume, afirmando-se, passa a ser observado como lei, e por ordem dos soberanos, começam-se a cultuar suas imagens. Como as pessoas não podiam honrá-los em presença, pelo fato de estarem longe, tornaram presente a sua figura distante, fazendo uma imagem visível do rei a quem desejavam honrar. Podiam, assim, com seu zelo, cultuar como presente aquele que de fato estava ausente. Para o incremento desse culto e eximia diligência do artista, impeliu também os que não o conheciam, porque, desejando talvez agradar aquele que havia contratado, o artista esmerou-se com a sua arte por dar à imagem a melhor aparência possível. E a multidão de pessoas, seduzidas pela beleza da obra, agora consideram como Deus aquele que pouco antes fora honrado como homem. Tal é a ilusão da vida humana, levados quer pela fatalidade, quer pela submissão aos reis, os homens deram à pedra e à madeira a forma incomunicável. Além disso, não bastou o terem errado sobre o conhecimento de Deus, mas ainda vivendo no grande conflito da sua ignorância, chamam-se de paz a tantos e tão grandes males, porque acreditaram em ídolos inanimados. Esperam não serem prejudicados ao julgarem falso. Ambas as coisas, porém, lhes caberão em castigo, porque pensaram mal de Deus, reverenciando os ídolos e com malícia juraram falso, desprezando a santidade. Palavra de Deus através da sabedoria do rei Salomão, o homem mais sábio do mundo, falando sobre o princípio da prostituição com os ídolos. Irmãos queridos, Salomão nos escreve assim: pois o princípio da prostituição é a invenção dos ídolos, das imagens, e a sua descoberta foi a corrupção da vida.
eles não existiam desde o princípio e não existirão para sempre. Irmãos, Salomão continua falando que um pai, ao perder o seu filho, ou o falecimento do seu filho, ao sentir saudade do seu filho, contrata um artista e o artista faz uma imagem do seu filho, de barro, de pedra, de madeira, uma escultura. Então, o pai começa a adorar aquela imagem como se fosse um Deus, conversando com aquele seu filho que um dia havia falecido. Começa a cultuar como a um Deus. Ao passar do tempo, ele faz com que outras pessoas comecem a cultuar que nem ele. E isso vai aumentando, 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 e vai aumentando a prostituição à imagem. Como as pessoas não podiam honrá-los em presença, pelo fato de estarem longe, tornaram presente a sua figura distante, fazendo uma imagem daquele personagem que um dia partiu. Podiam assim, com seu zelo, cultuar como presente aquele que de fato estava ausente, aquele que já morreu. E uma multidão de pessoas seduzidas, pela beleza da obra do artista, que fez aquela imagem tão bonita, agora consideraram como Deus aquele que pouco antes fora honrado como um simples homem ou uma mulher. Tal é a ilusão da vida humana. Tal é a ilusão da vida humana. Os homens deram à pedra e à madeira o nome incomunicável. Eles começam a conversar com uma imagem, como se a imagem pudesse responder para eles. Aquele ídolo, aquela imagem, como se fosse real, e você começa a conversar com ele, se entregar para ele como se fosse um Deus, aguardando uma resposta daquela imagem. Além disso, não bastou o ter errado sobre o conhecimento de Deus, sobre o conhecimento da palavra de Deus. As pessoas erraram, estão errando no conhecimento da palavra de Deus, que Deus proíbe, mas ainda vivendo no grande conflito de sua ignorância. Pessoa se torna ignorante, chama-se de paz a tantos e tão grandes males, porque começa a adorar uma imagem como se fosse um Deus, conversar com uma imagem esculpida pelo homem como se fosse um Deus. Por quê? Porque acreditaram em ídolos inanimados. Eles acreditaram em ídolos que não têm vida, que não têm respiração, que não enxergam, que não fala, que não ouve, que não pisa, que não caminha, que não tem vida. Mas diz a palavra de Deus: ambas as coisas, porém, lhes caberão em castigo. Deus vai castigar todos os idólatras, aqueles que adoram a imagem como se fosse um Deus. Ambas as coisas, porém, lhes caberão em castigo, porque pensaram mal de Deus, desrespeitando a palavra de Deus, as escrituras sagradas, reverenciando os ídolos e com malícia juraram falso, desprezando a santidade de Deus. Irmãos queridos, Deus é Espírito, e os verdadeiros adoradores deverão adorá-lo em espírito e verdade, pois são esses os verdadeiros adoradores que Deus procura. Quando você cultua, quando você adora, quando você venera uma imagem, você está desrespeitando a santidade de Deus, você está desrespeitando a palavra de Deus,
você está desrespeitando a lei de Deus que proíbe tais ações. E, consequentemente, serão castigados pela sua ignorância e o seu atrevimento em descumprir as leis de Deus. Amém.